Fomos ensinados, desde muito cedo, a enxergar a realidade como algo sólido, fixo, quase como uma estrutura de concreto. Algo que existe fora de nós, independente da nossa percepção, e que só pode ser alterado por meio de muito esforço, luta e sacrifício. A narrativa que nos venderam é clara. Para mudar a própria vida, é preciso travar uma batalha. Nada vem fácil. Nada vem rápido. Toda transformação verdadeira, dizem eles, exige dor, persistência exaustiva e um longo caminho de sofrimento consciente. Essa narrativa se infiltrou em tudo. Na forma como vemos o trabalho, os relacionamentos, o dinheiro e até o crescimento pessoal. Aprendemos a acreditar que mudar quem somos é como escalar uma montanha íngreme. Exige preparação interminável, ferramentas caras, métodos complexos, mapas detalhados e, acima de tudo, uma luta constante contra nós mesmos. Para merecer uma nova realidade, precisamos cavar o passado, revisitar cada trauma, entender cada ferida, repetir mantras, refazer padrões, corrigir defeitos. E talvez, depois de muitos anos de esforço, nos seja concedido um pequeno vislumbre de algo diferente. Mas, e se essa narrativa for a maior mentira já contada sobre transformação? E se a mudança fundamental da sua realidade não acontecer com barulho, nem com esforço, nem com dor? E se ela não vier como uma conquista heroica, mas como um instante silencioso, tão rápido e tão sutil que a maioria das pessoas simplesmente o perde, porque está ocupada demais tentando? Existe um ponto que quase ninguém percebe. Um momento invisível que antecede toda a transformação real. Antes de qualquer mudança profunda na vida de alguém, existe uma alteração interna que não pode ser forçada. Não surge quando você se esforça mais, nem quando tenta controlar melhor, nem quando acumula mais técnicas. Pelo contrário, esse ponto surge exatamente quando uma parte de você solta. Solta a necessidade de controlar. Solta a urgência de provar. Solta a busca incessante por conserto. É nesse espaço, nesse vácuo silencioso de permissão, que a realidade começa a se reorganizar. Não porque você fez algo grandioso, mas porque parou de interferir. É ali que o destino recalibra, não como punição ou recompensa, mas como resposta natural a um novo estado interno. O que quase ninguém entende é que toda mudança externa significativa é precedida por uma mudança de coerência interna. Existe uma assinatura energética, um padrão vibracional, que vem antes da manifestação. E ele não nasce do esforço. Ele nasce da simplicidade. Neste vídeo, vamos desmontar a ilusão da transformação baseada em luta. Vamos revelar por que a mente lógica, quando tenta controlar tudo, se torna o maior obstáculo para a mudança real. E por que a simplicidade é a única linguagem que o ego não consegue manipular. Porque aqui está um paradoxo profundo. A simplicidade assusta mais do que o esforço. Ela ameaça a identidade. Se mudar é simples, o que isso diz sobre todos os anos que você passou lutando? Se a resposta sempre esteve disponível, o que acontece com a identidade construída em torno do estar se curando, estar tentando, estar em processo? A complexidade sustenta o drama. E o drama sustenta o ego. Sem drama, o ego perde sua função principal. É por isso que, inconscientemente, tantas pessoas sabotam a facilidade. Não porque sejam fracas, mas porque têm medo do que existe do outro lado do silêncio. Medo de descobrir que nunca houve nada de errado com elas. Vivemos em uma cultura que glorifica a dificuldade. Aprendemos a desconfiar do que flui. Se algo é simples demais, parece suspeito. Se vem sem sofrimento, parece merecido. Existe um conflito profundo entre a sabedoria silenciosa interna e o condicionamento barulhento que aprendemos a chamar de realidade. Mas o campo que organiza a vida, aquilo que muitos chamam de campo quântico, não responde ao esforço. Ele não reage ao quanto você luta. Ele responde à clareza, à coerência, ao alinhamento entre o que você é, o que sente e o que sustenta quando ninguém está olhando. Ele não responde ao grito. Responde ao sussurro coerente. E a coerência mais poderosa nasce da simplicidade radical. Aqui está outra verdade difícil de aceitar. O campo não está esperando você se tornar bom o suficiente. Ele está refletindo, neste exato momento, a identidade dominante que você sustenta. Não há que você diz querer, mas há que você vive emocionalmente. No instante em que você para de pedir e começa a se tornar, tudo muda. Pedir carrega a energia da falta. Tornar-se carrega a energia da presença. Tornar-se não é fingir. Não é positividade forçada. É assumir, internamente, uma versão de você que já existe como possibilidade real. Não em um futuro distante,
mas agora. A única coisa que separa você dessa linha do tempo não é o tempo, nem o mérito. É o filtro de percepção. E aqui surge uma pergunta desconfortável, mas libertadora. E se a sua transformação não for difícil, apenas radicalmente simples? E se você tem tentado pensar o caminho, quando na verdade precisava senti-lo? E se o seu maior bloqueio não for o mundo lá fora, mas o apego à ideia de que precisa existir um bloqueio? A maioria das pessoas falha em estabilizar uma nova realidade porque não sustenta o novo sinal interno por tempo suficiente. Elas até tocam uma nova frequência, mas retornam rapidamente ao conhecido, porque o conhecido parece seguro, mesmo quando dói. Existe um vício silencioso na complexidade. Quando o processo é complicado, sempre existe uma desculpa. O método falhou. A técnica era incompleta. O momento não era o certo. Mas quando a mudança é simples, sobra apenas uma pergunta. Eu estou disposto a abandonar quem eu tenho sido? E essa pergunta não pode ser respondida pela mente. Ela é respondida pelo estado interno. Neste ponto, começamos a tocar o verdadeiro núcleo da transformação, a identidade. Não a identidade que você mostra, mas a identidade emocional que opera em silêncio. São esses programas invisíveis que determinam o sinal que você emite continuamente. O campo não responde ao que você pensa que quer. Ele responde ao que você vibra que é. Por isso, antes de qualquer salto real, surge um período estranho, desconfortável, muitas vezes interpretado como fracasso. Um momento em que o velho já não funciona, mas o novo ainda não se consolidou. Um espaço vazio. Um corredor entre duas versões de vida. Esse espaço não é um erro. É um portal. Mas quase ninguém permanece nele tempo suficiente para atravessar. Existe um momento específico, quase sempre mal interpretado, que antecede toda transformação verdadeira. Um momento que não se parece com vitória, nem com clareza, nem com avanço. Pelo contrário, ele costuma se manifestar como confusão, vazio, perda de referência e uma sensação incômoda de que nada está funcionando. É aqui que a maioria das pessoas desiste, não porque a mudança falhou, mas porque não reconhece o que está acontecendo. Antes de qualquer salto significativo de realidade, a antiga identidade começa a perder força. Não de forma dramática, mas silenciosa. As crenças que antes organizavam sua vida deixam de ter a mesma carga emocional. Os hábitos antigos já não trazem o mesmo conforto. As motivações que antes moviam você parecem vazias. Isso cria uma sensação de estar suspenso no ar, como se o chão tivesse desaparecido, mas o próximo passo ainda não estivesse visível. Esse estado é profundamente desconfortável para a mente. A mente foi treinada para buscar controle, previsibilidade e explicações. Quando essas referências desaparecem, ela interpreta o vazio como perigo. Surge então a urgência de fazer alguma coisa. Voltar a velhos padrões. Buscar novas técnicas. Forçar decisões. Criar ruído para não sentir o silêncio. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Isso não é um colapso, é uma recalibração. A antiga linha do tempo não consegue mais sustentar quem você está se tornando. A nova ainda não se consolidou. Entre uma e outra existe esse espaço neutro, que parece caos, mas é, na verdade, um portal. O problema não é atravessar o portal. O problema é tentar fechá-lo antes da hora. A maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que desconforto é sinal de erro. Mas na transformação real, o desconforto é sinal de transição. Quando a identidade antiga começa a se dissolver, o ego entra em modo de defesa. Ele cria narrativas de medo, urgência e dúvida. Não porque algo está errado, mas porque ele está perdendo o controle. Esse é o ponto exato onde quase todos retornam. Eles interpretam a instabilidade como fracasso e correm de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido seja limitante. O campo responde imediatamente a essa escolha, reativando a antiga realidade. Não como punição, mas como coerência. Se parece instável, você está perto. Se parece confuso, você está atravessando. Se parece vazio, algo antigo já terminou. A transformação real não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando o sentido antigo perde validade. Nesse estágio, surge uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de enfrentar. Quem sou eu sem os meus problemas? Quem sou eu sem a narrativa de estar tentando, lutando ou me consertando? A mente não gosta dessa pergunta, porque ela desmonta a identidade construída ao longo de anos. Por isso, muitas pessoas permanecem presas não ao sofrimento, mas à familiaridade do sofrimento. Ele é conhecido. Ele dá identidade.
Ele dá história. A solução, por outro lado, exige presença. É aqui que entram as competências internas que estabilizam qualquer mudança real. Não técnicas externas, não rituais complexos, mas estados internos sustentáveis. A primeira é a autoobservação neutra. Não confunda isso com autocrítica ou análise excessiva. Autoobservação neutra é a capacidade de perceber seus pensamentos e emoções sem se fundir com eles. É notar o impulso de reagir, sem obedecê-lo automaticamente. Esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é onde a liberdade começa a surgir. Quando você observa sem julgamento, o padrão perde força. Ele não é alimentado. Ele não é combatido. Ele simplesmente se revela e se dissolve. A segunda competência é a apropriação radical. Isso não tem nada a ver com culpa. Culpa é ruído. Apropriação é clareza. É parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a perguntar o que isso revela sobre o estado interno que eu sustento. Essa mudança de pergunta altera imediatamente o seu sinal energético. A vitimização cria um campo caótico. A apropriação cria um campo limpo. Quando você assume responsabilidade pela própria emissão interna, o campo começa a responder de forma diferente. Não porque você merece mais, mas porque o sinal se tornou mais claro. A terceira competência é a soberania de Estado. A maioria das pessoas vive de forma reativa. Espera que o mundo forneça razões para se sentir bem. Os criadores conscientes fazem o oposto. Eles escolhem o estado interno primeiro e permitem que o mundo se reorganize em torno dele. Soberania de Estado não significa negar emoções difíceis. Significa não permitir que elas definam sua identidade. Você sente, observa, integra e mantém sua coerência. É isso que estabiliza uma nova linha do tempo. E então chegamos à competência mais sutil de todas, o desapego do significado. Fomos programados para rotular tudo. Sucesso, fracasso, avanço, retrocesso. Mas o campo não opera com esses rótulos humanos. Muitas vezes, o que parece perda é apenas desintegração de um padrão antigo. O que parece atraso é recalibração. O que parece colapso é liberação. Quando você para de dar vereditos finais enquanto a experiência ainda está em movimento, você permite que ela se complete. O apego ao significado congela a energia. O desapego permite fluxo. Nesse ponto, algo profundo acontece. Você deixa de tentar controlar a realidade e passa a sustentar sua frequência. E aqui está uma verdade simples, mas poderosa. Sua energia está sempre transmitindo. Não o que você diz querer. Não o que você afirma. Mas o que você vive emocionalmente quando ninguém está olhando. O campo não entende palavras. Ele responde à coerência. Se existe contradição entre o que você deseja e o que você sustenta internamente, o campo espelha a contradição. Isso gera atrasos, confusão, resultados mistos. Por isso, a mudança quântica não é sobre fazer mais. É sobre ser mais claro. Clareza não vem do controle. Vem da rendição consciente. De parar de microgerenciar sua vibração e permitir que seu sistema nervoso se estabilize em um novo padrão. Quando isso acontece, a realidade externa começa a se alinhar quase sem esforço. Você não força a nova vida. Você se torna compatível com ela. A atenção desempenha um papel crucial aqui. O campo é um oceano de possibilidades. Todas as versões possíveis de você já existem como potencial. A atenção funciona como um seletor. Aquilo que você sustenta com presença, sem urgência, começa a se materializar. A maioria das pessoas fragmenta sua atenção. Visualiza por alguns minutos e passa o resto do dia reforçando o oposto. Isso cria um sinal confuso. Mas quando a atenção se torna estável, sem necessidade, algo se organiza naturalmente. A identidade é o verdadeiro ponto de ancoragem. Pensamentos vêm e vão. Emoções oscilam. Mas a identidade silenciosa, quem você acredita ser no fundo, determina a realidade que se manifesta. É por isso que a pergunta mais importante não é o que eu quero, mas quem eu estou sendo agora. Não na performance, não no discurso, mas no tom emocional silencioso. A versão de você que já vive a realidade que você deseja não está no futuro. Ela existe agora como possibilidade acessível. E você não a alcança esticando a mão. Você a acessa relaxando na direção dela. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, curta este vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem a outras pessoas que também estão prontas para sair do modo automático.
E se inscreva no canal para continuar explorando consciência, percepção da realidade e transformação interna com profundidade e clareza. Existe um ponto na jornada de consciência em que algo muda de forma definitiva. Não é um evento externo. Não é um anúncio visível. É um ajuste silencioso, interno, quase imperceptível no início, mas irreversível. A partir desse ponto, você pode até revisitar antigos padrões, mas já não consegue mais habitá-los por completo. Algo em você sabe. Algo em você viu. E, depois de ver, não há como fingir que não viu. Esse ponto não chega quando tudo está resolvido. Ele chega quando você para de exigir resolução imediata. Quando você deixa de negociar com o medo. Quando você percebe que a tentativa constante de controlar a realidade era, na verdade, a maior fonte de instabilidade. A mente foi treinada para acreditar que segurança vem do controle. Mas a consciência descobre algo oposto. Segurança real nasce da coerência interna. Quando você sustenta um estado claro, estável e presente, o mundo externo começa a se reorganizar não porque você o força, mas porque não existe mais ruído suficiente para gerar caos. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que estabilizar uma nova realidade exige vigilância constante, esforço contínuo, disciplina rígida. Mas a estabilização verdadeira acontece quando o novo estado deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Quando aquilo que antes exigia atenção consciente se torna natural. Você não mantém uma nova linha do tempo lutando contra a antiga. Você a mantém porque a antiga deixa de fazer sentido. Esse é o momento em que a transformação se torna silenciosa. Não há mais necessidade de provar nada. Não há mais urgência em convencer ninguém. Não há mais ansiedade em chegar lá. A frequência interna se ajusta, e a realidade acompanha. A maior armadilha nesse estágio é tentar acelerar o processo. A mente percebe que algo está mudando e quer resultados visíveis imediatos. Quer sinais, confirmações, validações externas. Mas quanto mais você pressiona o campo por respostas, mais ele responde com atraso. Não por resistência, mas por desalinhamento. O campo responde à estabilidade, não à ansiedade. Por isso, a prática mais avançada neste ponto não é visualizar mais, afirmar mais ou fazer mais técnicas. É reduzir interferência. É parar de interromper o fluxo com dúvidas repetitivas. É permitir que o novo estado se consolide no corpo, no sistema nervoso, na forma como você reage, ou deixa de reagir, ao mundo. Quando o corpo aprende que está seguro em um novo padrão, a mente relaxa. E quando a mente relaxa, a realidade se reorganiza com mais fluidez. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar o ritmo interno. Elas carregam pressa, comparação e tensão para dentro de qualquer novo projeto, nova fase ou novo desejo. O resultado é a repetição do mesmo padrão em cenários diferentes. A verdadeira mudança acontece quando o ritmo muda. Você começa a perceber que não precisa responder a tudo. Que nem toda provocação exige reação. Que nem todo pensamento merece atenção. Esse silêncio interno não é apatia. É maturidade perceptiva. É nesse ponto que surge uma sensação curiosa. O mundo parece o mesmo, mas você não é mais o mesmo observador. E como a realidade é profundamente sensível ao observador, tudo começa a ganhar outro tom. As oportunidades surgem com menos esforço. As sincronicidades aumentam. As decisões ficam mais simples. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você deixou de criar fricção desnecessária. A estabilidade de uma nova realidade não depende da ausência de desafios. Depende da sua capacidade de permanecer presente enquanto eles acontecem. Antigamente, desafios te tiravam do eixo. Agora, eles passam por você sem te definir. Isso é soberania. E soberania não se constrói lutando contra o mundo. Ela surge quando você para de entregar sua energia a tudo que tenta capturá-la. Notícias, opiniões, comparações, expectativas alheias. Cada vez que você escolhe onde colocar sua atenção, você está escolhendo qual realidade alimentar. A atenção é o ativo mais valioso que você possui. E aquilo que recebe sua atenção recebe vida. Por isso, o fechamento real deste processo é simples, mas profundo: consistência interna. Não consistência de esforço, mas de estado. Você não precisa estar sempre inspirado. Você precisa estar presente. Não precisa estar sempre confiante. Precisa estar honesto consigo mesmo. Não precisa ter todas as respostas. Precisa parar de se sabotar com perguntas que nascem do medo. A nova realidade se mantém quando você age a partir de clareza, não de reação.
E aqui está algo que poucos dizem com clareza. Depois de certo nível de consciência, não existe mais voltar ao antigo eu. Existe apenas escolher, conscientemente ou não, estados que geram mais expansão ou mais contração. A ignorância não é mais uma opção confortável. Você agora percebe o custo energético de cada escolha. Isso não é um peso. É liberdade. Liberdade de sair do automático. Liberdade de não repetir histórias que não te representam mais. Liberdade de sustentar um campo interno limpo, mesmo quando o externo está caótico. Se você chegou até aqui, isso não é aleatório. Pessoas não permanecem nesse tipo de conteúdo por acaso. Elas permanecem porque algo interno reconhece a mensagem. Use este reconhecimento como âncora. Não como expectativa, mas como alinhamento. Curta este vídeo. Esse gesto simples sinaliza ao algoritmo que esse conteúdo precisa alcançar outras pessoas prontas para sair do modo automático. E se inscreva no canal. Não como promessa vazia, mas como um compromisso silencioso com sua própria clareza, expansão e consciência. Aqui, não falamos de fórmulas rápidas. Falamos de percepção, identidade e realidade. E quanto mais você ajusta o ponto de onde observa, mais o mundo responde de forma coerente. A realidade não muda porque você pede. Ela muda quando você se torna compatível. E agora, você já sabe exatamente de onde está observando. Respire. Sinta. Permaneça. O campo já está respondendo.